Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer uma receita muito tradicional das nossas padarias, o pão Catarina. Muito macio e saboroso para compartilhar com a família e os amigos. Bom, antes de começar eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, para incentivar o crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não se esqueça de encaminhar aos seus amigos. Se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as sextas-feiras. Obrigado e vamos começar! Hoje é véspera de Ano Novo e muitas famílias preparam bacalhau na passagem do ano. Vamos utilizar o bacalhau desfiado e refogado como recheio do nosso pão Catarina. Esta massa é muito versátil e pode ser utilizada tanto com recheios doces ou salgados. As opções são ilimitadas. O importante é fazer um recheio do seu agrado. Eu fiz uma pesquisa e não encontrei nenhuma menção ao nome Catarina. Se alguém souber da história sobre a origem do nome Catarina, por favor compartilhe nos comentários. Desejamos um feliz ano novo repleto de amor, saúde e felicidades. E que venha 2022. O pão Catarina é ideal para ser servido como aperitivo ou lanche, no café da manhã ou no chá da tarde. O fato é que vai ser impossível comer um pedaço só. Eu fiz essa receita e meu pão Catarina ficou assim, como este da foto. Depois deste vídeo será a sua vez de fazer este pão em casa para saborear com a família e os amigos. Vamos aos ingredientes. Para a massa são 500 gramas de farinha de trigo branca, 5 gramas de fermento biológico seco, 50 gramas de açúcar, 2 ovos, 250 gramas de leite que serão adicionados aos poucos até dar o ponto da massa, 54 gramas de manteiga sem sal, em ponto de pomada, 10 gramas de sal. Para o recheio, a sugestão é utilizar bacalhau desfiado refogado, mas você pode utilizar qualquer outro recheio do seu agrado. Para refogar, você vai precisar de alho, cebola, tomate, azeitonas picadas e salsinha a gosto. Vamos utilizar também requeijão a gosto. Para a cobertura, você vai precisar de um ovo batido e, opcional, sementes de gergelim. Não se preocupe, os ingredientes vão constar na descrição do vídeo. Vamos ao modo de preparo. A gente sempre inicia fazendo a separação dos ingredientes à mise en place. Então, vamos adicionar o fermento biológico seco na farinha. Vamos adicionar o açúcar. Misturar os ingredientes secos. Vamos adicionar os ovos. Perceba que eu fiz uma covinha na mistura de farinha. E leite aos poucos. Começa a misturar devagar até dar o ponto da massa. Melhor adicionando devagarzinho do que passar do ponto, tá? O leite é apenas uma referência, porque cada farinha tem um ponto de hidratação diferente. Olha, à medida que a gente vai progredindo aí, no desenvolvimento da massa, né? Ó, vai adicionando leite devagarzinho. Você vai ver que no final ainda vai sobrar leite, né? Raspa toda a farinha da tigela, ó. Vamos acertar, acho que ainda vai mais um pouquinho de leite. Dobra a massa, incorpora o leite na massa. A hora que a massa estiver assim, ó, homogênea e já tiver com uma textura bacana, então a gente vai cobrir e descansar essa massa para ela hidratar, tá? Vai ajudar no desenvolvimento da cadeia de glúten. Observa o ponto da massa. Depois do descanso de 10 minutos, ó, já começa a demonstrar formação de glúten. Vamos adicionar a manteiga. Espalhe essa manteiga para facilitar. E agora é acreditar aí, gente, porque você vai perceber que a massa ela vai dar uma desandada a hora que você adiciona a manteiga, mas você continua sovando aí, misturando a massa, que ela vai incorporar toda essa gordura e vai voltar à estrutura normal. Olha aí, a tigela já está limpinha, ó, a massa já está numa estrutura normal de volta. Transfere para a bancada e agora a gente vai sovar essa massa.
Você vai sovar essa massa aí uns 10, 15 minutinhos, né? Você vai perceber que a estrutura da massa vai mudando à medida que você vai sovando. Depois de sovar uns 10 minutinhos, aí agora a gente vai fazer a adição do sal. Adiciona o sal, espalha o sal na massa. Vamos dobrar a massa novamente. E vamos continuar a sova. Tá? Mais uns 5 minutinhos até você não sentir mais nenhum grão de sal na massa. Olha aí como é que está a massa. Agora a gente vai bolear e transferir para a tigela e vamos aguardar ela fermentar. Se a sua tigela não tem tampa, você vai cobrir com um pano de prato. Olha, sobrou leite ainda, como havia dito. Aqui eu estou mostrando a mise en place do recheio, mas essa massa é muito versátil. Eu estou fazendo um recheio salgado, que é um bacalhau desfiado, refogado, mas você pode fazer um recheio doce ou um outro sabor da sua preferência. Eu estou usando o bacalhau porque nessa época de passagem de véspera de final de ano, o pessoal consome bastante bacalhau. Mas você pode usar o recheio que lhe agradar mais, seja doce ou salgado. Olha como a massa cresceu. Então agora a gente vai transferir a massa para a bancada. Enfarinha de leve aí, ó, a massa e a bancada, ok? Descola com a espátula a massa da tigela e ó, transferiu. Ajeita ela aí, ó, com a ponta dos dedos. Extrai um pouco do ar da fermentação. Põe um pouco de farinha ali, ó, marca. Eu estou colocando um rastrinho de farinha ali para ela não colar na espátula na hora de cortar. Cortou, agora cada metade você vai dobrar as pontas para o centro e vai bolear essa massa. Essa é a pré-modelagem, a gente vai bolear e põe de lado para descansar. Ok? Vamos repetir o processo. Ó. Boleia a massa, o excesso de ar vai sair. E agora que a gente está com as duas massas, tá? A gente vai cobrir com a tigela e aguardar descansar 10 minutos para relaxar a estrutura de glúten. Passou os 10 minutos, você afasta uma das massas, ok? E vamos trabalhar essa aí, vamos abrir essa massa. Põe um pouco de farinha, com a ajuda do rolo, a gente vai tentar abrir ela num formato retangular. Mais próximo que você conseguir do retangular, tá, pessoal? Ó, vai abrindo, vai virando a massa, tá? E vai afastando aí, ó. Vai abrindo aí no formato retangular. Ó. Abre aí no formato retangular, ó. Ajeita aí as pontinhas, ó. Tenta manter uma espessura constante, tá, pessoal? Aí, formato meio retangular. Agora a gente vai medir essa largura aí, ó. Essa largura está com mais ou menos 24 centímetros, pessoal. Então a gente vai marcar agora aqui a linha do recheio, né? Eu estou marcando uma largura de 8 centímetros. Eu estou dividindo essa massa em 3 partes, tá? Agora você começa a fazer os cortes das tiras. Você vai cortar na parte de cima e depois você vai repetir os cortes na parte de baixo da massa. Vai devagarzinho, cortando, procura manter mais ou menos uma largura aí de um dedo e meio. Vai variar do comprimento da sua massa. Ó, vai repetindo o corte, tá? O corte vai ficar espelhado. Você vai ter a mesma quantidade de tiras na parte de cima para a parte de baixo. Vai devagar, tranquilo. Fazer o último corte aqui, ó. Pronto. Agora está pronto para começar a receber o recheio, tá? Eu estou usando aqui requeijão, mas você pode usar recheio doce, o que você quiser, o que mais lhe agradar. Vou espalhar aqui o requeijão. Estou usando a espátula aqui, ó. Espatular esse requeijão aqui na massa. E
e na sequência a gente já vai entrar já com o recheio, tá? Então a gente vai usar aqui um bacalhau desfiado, que foi refogado com alho, tomate, cebola, azeitona e azeite. Ó o recheio como é que tá. E aí você capricha no recheio aí, pessoal. O negócio é um pãozinho bem recheado, né? Ninguém gosta de pegar um pão de vento. Então, capricha aí, recheia bem o seu pão Catarina aí que vai fazer sucesso, a família vai aprovar. Distribui bem aí o recheio, né? A altura do recheio, para não dar diferença na altura da massa depois, né? Ainda vou colocar aqui mais uma tira aqui de requeijão, para ficar bem úmido aqui o recheio. Capricha aí no recheio, pessoal. Ó, espalha bem aí. E agora a gente vai começar a dobrar as extremidades da massa, né? A ponta da massa aí. Ó, puxa a massa e puxa a tirinha pro meio, ó. É que eu fiz a tirinha meio curta, né? Mas você consegue esticar essa tirinha, né? E juntar uma na outra, tá? Ele forma uma barreira de contenção aí para o seu recheio não vazar. Por exemplo, esse recheio é sólido, ele não vai vazar, né? Mas se fosse um recheio que derrete ou fica líquido ali, você precisa fazer essa parede de contenção aí para ele não vazar, tá? Esse é um segredinho aí do pão Catarina, tá? Ó, vai fazendo o trançado, né? Cola a massa, ó. Aperta a pontinha da massa ali para ele colar e vai devagarzinho fazendo o seu trançado até o final, tá? Puxa de um lado, puxa do outro, um lado, ó, o outro, puxa um lado, o outro, e assim sucessivamente, ó, com tranquilidade até chegar ao final, ó. Puxou ali, ó, agora o outro, esse aqui você puxa bem, ó, estica e coloca a ponta por baixo, ó, para segurar, para ele não escapar. Agora, com cuidado, você vai transferir a sua primeira trança aí, o primeiro pão Catarina, né? Numa assadeira, eu estou usando papel antiaderente. Se você não tem papel antiaderente, você tem que untar bem aí a sua assadeira, ok? Fizemos o mesmo processo para o segundo pedaço da massa e agora vamos transferir aí para a assadeira. O seu forno já deve estar ligado no momento que você está trançando, ele já está pré-aquecendo na temperatura máxima dele, tá? Essa massa ela não vai fazer, não vai crescer, a gente não vai deixar ela crescer, tá? Para o pão não ficar maçudo. Então a gente já vai pincelar e a gente vai entrar com ele direto no forno pré-aquecido aí, 250 graus, ok? Pincelou, já pode entrar no forno, ou opcional, se você quiser, você pode colocar ainda mais uma decoração em cima do pão. Eu vou usar uma mistura de gergelim branco com gergelim preto. Tá? Olha aí um mix e espalha. Poderia ser orégano, poderia ser parmesão, poderia ser cebola picada. Pode ser de acordo com a sua criatividade. Poderia ser açúcar, se fosse doce, né? Açúcar cristal. Olha aí, depois de mais ou menos uns 20 minutinhos, olha como é que está saindo do forno aí. Transfere para a grade de resfriamento, deixa ele esfriar, para depois você cortar e provar, né? Olha aí como é que ficou. Eles ficaram assim, pessoal. Olha o detalhe aí da trança, da disposição do gergelim. Ó, a ponta da massa ali presa ali, você viu o detalhe ali? Ficou bem bacana, pessoal. O cheiro que está aqui na cozinha. Ah, pai, não vejo a hora de provar isso aí. Olha aí como é que tá. Cortar para vocês verem agora, ó. Depois que esfriou, né? A massa fica bem macia, pessoal.
como vocês vão poder ver aí. Ó, massa macia. Olha aí. Cortar mais uma tirinha aqui para vocês verem. Será que ficou bom isso aí? Ó o recheio. Bom, agora eu vou provar para ver se vou conferir se ficou bom, tá, pessoal? Só um instantinho aí. Ficou bom, pessoal. Ficou muito bom. Pode fazer que sua família vai aprovar. Pode fazer. Olha aí o detalhe do pão recheado, da Catarina recheado. Olha aí. Faz em casa e depois me conta como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o pão Catarina em casa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo. Se você fizer o pão Catarina, poste as suas fotos e me marque nas redes sociais. Padoca Natural. Um feliz ano novo a todos e até a próxima semana!